Olá, senhores. Hoje nós vamos falar a respeito da mais importante figura geométrica, o triângulo. Eu gostaria que vocês soubessem detalhes desse triângulo e soubessem as primeiras propriedades que eu gostaria que vocês conhecessem muito bem desta importante figura da nossa geometria. O triângulo é essa figura aqui, constituída de 3 lados e constituída também de 3 vértices, identificados nessa figura como sendo o Azão, o Bzão e o Czão. Oposto a cada um desses vértices, nós temos os 3 lados que formam o triângulo. Convenciona-se na matemática que se esse vértice é Azão, oposto a ele, nós teremos o lado Azinho. Se esse vértice é Bzão, oposto a ele, nós teremos o lado Bzinho. E se esse lado é Czão, oposto a ele, nós deveríamos ter o lado Czinho. Outra coisa também facilmente identificado dentro desse nosso triângulo são os seus ângulos internos. Eles são 3. Do Azão sai o ângulo interno Azão, do Bzão sai o ângulo interno Bzão e do Czão sai o ângulo interno, que é o Czão. Até aqui, eu acredito que com toda tranquilidade vocês já sabiam disso daqui. O que eu gostaria era somente que vocês tomassem cuidado, se é que vocês ainda não sabem, como fazer para marcar aqui nessa figura os ângulos externos relativos a cada um dos vértices. Deixa eu então te explicar. Quando você quiser saber como é que você faz para desenhar o vértice relativo ao ângulo externo relativo ao vértice A, basta você fazer o seguinte. Nesse vértice A chegam 2 lados. Sabe o que você vai fazer? Aumente um desses lados, prolongue de um desses lados, que você vai verificar que vai aparecer o ângulo externo. Repare, nesse vértice A chegam 2 lados. O que eu pedi para fazer? Prolonga um dos lados. E aonde é que vai estar o ângulo externo relativo ao vértice Azão? O ângulo externo vai estar aqui. Ele é formado pelo prolongamento de um dos lados e o lado que não foi prolongado. Para não haver nenhuma dúvida, eu queria que você soubesse que o ângulo externo sempre será um ângulo que estará adjacente ao ângulo interno. Adjacente significa perto, colado, ao lado. Então, o ângulo externo sempre vai estar junto em relação ao ângulo interno. Para ficar realmente uma coisa bem explicada, deixa de novo falar para vocês como é que você vai identificar o ângulo externo relativo ao vértice Bzão. Vou explicar de novo. Nesse Bzão chegam 2 lados. O que você deve fazer? Prolongar um desses lados. Por exemplo, vou prolongar esse lado aqui, ó. Prolonguei esse lado. E aonde vai ficar o ângulo externo? O ângulo externo é o ângulo formado pelo prolongamento de um dos lados e o lado que não foi prolongado. Eu disse para vocês que para você ter certeza de que este é o ângulo externo, perceba se esse ângulo externo está encostado com o seu ângulo interno. Então, esse em vermelho é o ângulo externo relativo ao vértice Bzão e esse que está em verde é o ângulo interno. Última oportunidade de você saber o que é o ângulo externo. Como é que você calcula, como é que você desenha o ângulo externo relativo ao vértice C? Prolongue um dos lados que chega ao vértice C. Por exemplo, você poderia imaginar esse lado aqui sendo prolongado. E aonde é que vai estar o seu ângulo externo? Aqui, ó. Ele vai ser formado pelo prolongamento de um dos lados e o lado que não foi prolongado. E outra coisa, para você ter certeza, tratar-se de um ângulo externo, é verificar se ele está encostado com o ângulo interno. Por que eu estou, na realidade, repetindo tanto isso? Porque, na realidade, eu percebo que é muito comum que os alunos façam realmente uma confusão muito grande. Querem ver? Os alunos dizem o seguinte: eu poderia prolongar qualquer um dos lados? Sim. Você prolongou esse, mas poderia prolongar esse? Poderia. Se você prolongasse esse daqui, eu diria para o aluno que o ângulo externo estaria aqui.
Na realidade, você pode reparar que tanto esse ângulo externo vermelho e esse outro ângulo externo aqui são exatamente do mesmo tamanho. Portanto, qualquer um deles pode ser denominado como sendo o ângulo externo relativo ao vértice C. Agora, o que eu não quero é que você diga que esse ângulo que agora aparece aqui para vocês, na cor azul, é ângulo externo. E por que essa confusão? Porque o aluno diz que ângulo externo é tudo aquilo que está fora. Não, esse azul, ele está fora do triângulo, mas ele não é ângulo externo. Por isso que eu fiz questão de repetir por 3 vezes que o ângulo externo, além de estar fora, ele tem que estar encostado ao ângulo interno. Isso é bastante importante, porque senão você vai fazer algumas confusões e obviamente, vocês vão encontrar um resultado que não é aquele esperado pelo seu examinador. E o que você vai ter que saber para resolver esses exercícios? Você vai ter que saber algumas das propriedades. A primeira propriedade que eu gostaria que vocês soubessem é a respeito da soma dos ângulos internos. Quanto é que vale a soma de A mais B mais C? Mesmo que essa seja a primeira aula que você esteja tendo de geometria, eu acredito que você deva ter trazido lá do ensino fundamental o seguinte conhecimento: a soma desses ângulos internos, de qualquer que seja o triângulo, é igual a 180 graus. O que eu vou fazer é demonstrar para vocês que isso realmente é verdade. Para fazer essa demonstração, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passar aqui em cima uma linha paralela em relação a essa que está aqui embaixo. Se passarmos 2 linhas paralelas, eu vou lembrar agora do importante teorema chamado de teorema do paralelismo, que diz o seguinte: se essas 2 linhas são paralelas, se esse ângulo aqui é Bzão, esse ângulo aqui também será Bzão. Por quê? Porque eles são chamados de ângulos alternos internos e eles têm a mesma medida. E pela mesma razão, se essa linha é paralela com essa, e essa é uma transversal em relação a essas 2 paralelas, se esse ângulo aqui é Czão, esse ângulo aqui também é Czão, por quê? Porque eles também são ângulos alternos internos. Ora, colocados esse ângulo B, A e C juntos dessa forma, eu gostaria aqui de perguntar a vocês o seguinte: quanto é que vale esse ângulo que eu agora acabei de marcar? Você sabe que a soma desses ângulos aqui deve perfazer 180 graus. Por isso é que você carrega desde o ensino fundamental que a soma dos ângulos internos de qualquer que seja o triângulo é igual a 180 graus. E que nós facilmente demonstramos utilizando o teorema chamado de teorema do paralelismo. Outra coisa também que eu gostaria que vocês soubessem é a soma dos ângulos externos. Para isso, vamos desenhar de novo o triângulo, com todas as partes que compõem esse triângulo, mostrando para vocês os ângulos internos Azão, Bzão, Czão, e aqui os ângulos externos Azinho, Bzinho e Czinho. O que eu gostaria que vocês reparassem nessa figura? Ora, o Azão somado com Azinho, o Azão somado com Azinho vai dar 180 graus. Então eu vou escrever Azão somado com Azinho é igual a 180 graus. Mesma coisa aqui, ó. Bzão somado com Bzinho vai dar igual a 180 graus. E daqui eu enxergo que Czão somado com Czinho também tem que dar 180 graus. Essas 3 igualdades são 3 igualdades verdadeiras que eu tirei observando a figura triangular. Ora, o que nós vamos fazer com essas igualdades? Igualdades podem ser somadas. Sabe o que eu vou fazer? Vou somar todas elas. Se eu somar as 3, eu vou ter Azão mais Bzão mais Czão, Azinho mais Bzinho mais Czinho é igual a 180 mais 180 mais 180, que vai me dar um total de 540. Só que nós sabemos que Azão mais Bzão mais Czão são os ângulos internos desse nosso triângulo. E a soma dos ângulos internos do triângulo, nós já sabemos desde lá do ensino fundamental que a soma vai dar 180 graus. Ora, senhores, se eu passar esse 180 para lá, eu vou ter que Azinho mais Bzinho mais Czinho é 540 menos 180, dando um total de 360.
E quem que é Azinho, Bzinho e Czinho? Azinho, o Bzinho e o Czinho são os ângulos externos. Então a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Então eu gostaria que nesta altura da nossa aula você soubesse já as duas importantes propriedades do triângulo. Para qualquer que seja o triângulo, a soma dos seus ângulos internos é igual a 180 graus, e para qualquer que seja o triângulo, a soma dos seus ângulos externos é igual a 360 graus. Com isso na tua cabeça, tendo conhecimento dessas duas regras, nós podemos agora nos aventurar a resolver os primeiros problemas envolvendo a parte de triângulos. Repare então nesse exercício que pede para você encontrar o valor de x, sabendo que esse ângulo aqui é 65, 45 e aqui é o 30 graus, e eu quero saber quem é o x. Bom, eu acabei de dizer a vocês que nós tínhamos que gravar essas duas importantes propriedades relativas à parte dos triângulos. Só que você deve estar reclamando que essa figura aqui é uma asa delta, mas não é uma figura triangular. Mas acontece que essa asa delta pode ser facilmente dividida, seccionada em figuras triangulares, que são aquelas figuras que a gente conhece bastante. Por isso, eu gostaria que vocês olhassem para cá e vissem exatamente o seguinte. Olha aqui que eu vou fazer. Eu vou, em primeiro lugar, apagar esse ângulo aqui que eu estou querendo, que é o x. E repare agora este lado aqui, ó. Eu vou pegar este lado e vou prolongar daqui para cá. Peguei esse lado e prolonguei. Você deve estar perguntando o seguinte, para que você fez isso? Sabe por quê? Porque eu acabei de conhecer as propriedades de triângulo. Eu estou doido para aplicar as propriedades de triângulo, só que não tinha triângulo. Eu tive que fazer essa linha e, convenhamos, ao prolongar essa linha, eu começo a enxergar um triângulo que está aqui em cima e outro triângulo que está aqui embaixo. E existe uma daquelas regras que diz assim, para qualquer que seja o triângulo, a soma dos seus ângulos internos tem que dar 180 graus. Ora, se esse aqui é um triângulo, e é um triângulo qualquer, então a soma desse com esse, tem que dar 180 graus. Porém, 45 mais 65 vai dar 110. Para completar 180, esse ângulo aqui vai ser igual a 70 graus, porque a soma desses três tem que sempre perfazer um total de 180 graus. Ora, se esse ângulo verde é igual a 70 graus, eu sei então que esse ângulo vermelho é aquilo que falta para completar meia volta. Meia volta para nós em matemática significa 180 graus. Se isso aqui é 70 graus, isto é o que falta para chegar em 180. Portanto, isso aqui é igual a 110 graus. Então, isso aqui é 110, porque 70 mais 110 tem que dar 180. Como eu já não preciso mais desse, descarto esse daqui e começo a observar que aqui embaixo forma um triângulo. Bem magrinho, não importa. Qualquer que seja o triângulo, a soma dos seus ângulos internos tem que dar 180 graus. Ora, senhores, se isso aqui é 110, isso aqui é 30, 110 mais 30 vai dar 140. Então esse ângulo aqui é o que falta para dar 180. 110 mais 30, 140, esse ângulo aqui é igual a 40 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer que seja o triângulo tem que sempre perfazer 180 graus. De novo, não estou mais precisando desses ângulos, vou então apagar e eu vou fixar o meu olhar nesse ângulo verde. Agora, aqui do lado desse ângulo verde, existe esse ângulo aqui. Só que esse ângulo é exatamente meia volta. Se ele é de meia volta, eu sei que esse ângulo aqui é de 180 graus. Você está lembrado do que foi perguntado nesse exercício? Se você tem lembrança disso, repare agora que eu vou voltar ao início do exercício, aonde ele perguntou para a gente qual é o valor desse ângulo que agora eu coloquei aqui na cor amarela. Ó, o valor desse ângulo aqui é a soma de 40 mais 180.
Portanto, eu vou dizer para o meu examinador que esse ângulo que ele estava querendo é 180 mais 40, que vai dar um total de 220 graus. Reparar então que inicialmente eu não tinha uma figura triangular, mas fiz aparecer a figura triangular porque eu apliquei aquilo que eu já conhecia de triângulos e convenhamos. Você visualizar daqui para frente triângulos, você pode ter certeza que a maior parte dos exercícios será vocês enxergarem triângulos. Repare então agora no nosso segundo exercício de hoje. No nosso segundo exercício de hoje, ele pede para você achar o valor do x. Repare então agora uma coisinha. Esse ângulo vermelho é ângulo externo. Esse ângulo vermelho é externo. Reparar que os dois estão fora do triângulo, porém encostado com o ângulo interno. E esse daqui, branco, ele é um ângulo interno. Porém, se isso aqui é 20 graus, nós sabemos que esse ângulo externo aqui é aquilo que falta para 180 graus. O nome de ângulos cuja soma dá 180 graus são suplementares. Portanto, 160 é o suplemento de 20, ou seja, a soma desses dois tem que dar 180 graus. Marcado agora na cor vermelha, eu tenho os três ângulos externos desse nosso triângulo. Se você prestou bem atenção na teoria dessa nossa aula de hoje, você deve ter gravado que para qualquer que seja o triângulo, a soma dos seus ângulos externos é igual a 360. Então eu vou escrever que a soma dos ângulos externos de qualquer que seja o triângulo é igual a 360, portanto eu vou dizer que esse 160, somado com x mais 10, somado com 2x menos 50, são os três ângulos externos, o total tem que dar 360. Ora, eu vou ver o seguinte, que x mais 2x são 3x, 10 mais 160, 170, com menos 50, passando para o lado de lá, vai dar igual a 240. E eu tenho então que 3x é igual a 240. Se 3x é igual a 240, portanto 1x só é igual a 80. Se é isso que o problema estava querendo, acabei de achar. O x é igual a 80 graus. Tudo bem? É assim então que eu utilizo a nossa segunda propriedade da soma dos ângulos externos. Aprecie agora mais um exercício que eu separei para vocês nessa aula de hoje. Repare essa figura. Essa figura nós vamos conhecer mais tarde, mas não custa nada adiantar para vocês. Isso aqui tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Isso daqui é aquilo que nós chamaremos de figura poligonal, chamada de pentágono. Ele tem 5 lados. Só que ele quer saber qual é o valor de x desse que forma exatamente essas figuras que são os ângulos internos. Como é que nós vamos fazer? Lembrar mais uma vez que eu já falei e vou falar muitas vezes. A figura que eu mais conheço dentro da nossa geometria é o triângulo. Então, quando eu vejo uma figura poligonal dessa daqui, que é o pentágono, eu digo para vocês, não sei muita coisa de pentágono, mas eu sei muita coisa a respeito de triângulos. Então, sabe o que eu vou fazer? De novo, eu vou forçar a minha vista para tentar enxergar triângulos nessa minha figura. Repare então aqui uma coisa. Uni esse com esse e eu comecei a verificar que aqui existe um triângulo. Uni esse com esse, começo a verificar que apareceu mais um triângulo. E do lado de cá, o terceiro triângulo. Se você tem uma visão boa, você deve estar vendo que aqui eu estou tendo 3 triângulos. E para cada um desses triângulos, a soma dos seus ângulos internos vai dar 180. Então é 180, 180, 180. Portanto, a soma de todos esses ângulos aqui é igual a 3 vezes 180. É o que eu escrevi aqui, ó. Repare, se eu pegar o x, somar com 2x, somar com outro 2x, somar com 65 e somar com 45, vai dar 3 de 180. Por que 3 de 180? Porque são 3 triângulos, cada um colabora com 180 graus. Assim sendo, eu vou ter x mais 2x dá 5x. 45 mais 65, 110.
Esse 110 passa para o lado de lá, vai ficar 540 menos 110, que vai dar 430. Esse 5 está multiplicando, passa para lá dividindo. Se ele passar para lá dividindo, vai ter x igual a 86. Está aí então, gente, nós estamos acabando de resolver o terceiro exercício dessa nossa aula, onde nós começamos a nossa caminhada rumo ao conhecimento de detalhes de uma importante figura geométrica que é o triângulo. E eu afirmo mais uma vez que eu gostaria que a partir de agora vocês sempre desconfiassem de enxergar triângulos e que triângulos é o caminho da solução dos problemas da nossa parte da geometria. Por isso que você deve conhecer vários detalhes da parte de triângulos. Por isso que eu gostaria também que vocês continuassem treinando, continuassem fazendo sempre as suas atividades, para que a gente consiga sempre enxergar as soluções dos nossos problemas da nossa geometria. Eu espero vocês na nossa próxima aula. Até mais.